Oi, meus queridos, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem na noite de hoje. E hoje o nosso assunto é sobre as regiões de baixa vibração no plano espiritual. São aquelas regiões mais densas, que muitos dão o nome de umbral, de inferno. E, na verdade, essas regiões, muitos irmãos, ao desencarnarem, muito embora recebam a assistência dos irmãos socorristas, muitos não conseguem seguir para regiões mais elevadas, como as colônias espirituais, como os hospitais na espiritualidade. O que determina que um espírito, ao invés de se deixar levar, se deixar conduzir ou ir simplesmente diretamente por atração para regiões como hospitais na espiritualidade, como colônias espirituais, o que faz, o que determina, o que leva um espírito a ser atraído para as regiões de baixas esferas na espiritualidade, quando desencarnam, naturalmente são atraídos, mas são atraídos para esse tipo de ambiente porque quando encarnados ou tiveram condutas inadequadas, pessoas que muitas vezes prejudicaram, lesaram, maltrataram, foram extremamente incorretas, pessoas que vibraram quase que uma existência inteira em sentimento de ódios, rancores, mágoas, pessoas que só buscaram a vingança, pessoas que muitas vezes detonaram os seus corpos físicos, que são presente divino, certo? Para que nós possamos expressar através deste corpo que Deus nos deu o nosso processo de estarmos alavancando o nosso espírito, certo? O nosso crescimento, lapidando o nosso espírito através dessa experiência corpórea. Então, quando muitas vezes nós deterioramos, nós estragamos o nosso corpo físico através do uso de drogas, bebidas, enfim, cigarros ou coisas assim que fugiram do nosso controle e que nós terminamos desgraçando o nosso corpo físico de uma forma absurda. Então, através do suicídio, situações naturalmente muito fortes, extremas, certo? Situações como essas, assassinatos, coisas mais densas, mais pesadas, que também terminam determinando não só para onde a gente vai, mas a nossa companhia no plano físico. Ou seja, quando nós buscamos situações em que atraímos energias densas e pesadas, nós atraímos essas energias densas e pesadas porque nós também atraímos espíritos que estão vibrando e que se abastecem e gostam desse tipo de energia densa e pesada, na qual, quando estamos encarnados, estamos ou podemos estar vibrando. Importante lembrar também que, lógico, nós não conseguimos passar uma existência inteira vibrando sempre na luz. E eu não estou dizendo que porque em determinados momentos nós pisamos na bola, nós fumamos ao longo de 10, 15 anos e depois paramos de fumar,
Eu não estou dizendo que a pessoa utilizou droga durante um tempo e depois parou, se regenerou, usou bebida, parou, se regenerou. Eu não estou dizendo que porque usou um tempo, essa pessoa vai direto para o umbral. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é quando apesar e além da pessoa fazer uso de substâncias que prejudicaram e lesaram o corpo físico, a pessoa seguiu se abastecendo de energias densas e pesadas. A pessoa não, o ser encarnado não buscou o seu processo de crescimento, de lapidação, de elevação, o seu processo de autocura. Porque nós, meus queridos, quando encarnados, nós estamos sempre, muitas vezes sem que a gente se dê conta, a gente está sempre buscando o nosso processo de cura. Nós estamos sempre, quando conectados com a energia de Deus, quando conectados a energias mais elevadas, nós estamos sempre conectados buscando a nossa cura, mesmo que nós não estejamos naquele momento ou em algum momento que estejamos conectados com esse tipo de situação mais elevada, mesmo que a gente não se dê conta, mas nós, quando estamos com propósitos elevados, por nós, pelos outros, seja na nossa vida pessoal, vida familiar, vida no trabalho, todas as vezes que nós estamos conectados com coisas mais elevadas, situações mais elevadas, em conexão com Deus, nós estamos nos lapidando, crescendo, nos melhorando. Então, se no decorrer da nossa existência, nós, por alguma fase, alguma etapa, algum momento na nossa vida, nós pisarmos na bola, isso não significa que nós vamos passar pelo umbral e por lá ficar uma longa temporada. Certo? O que determina a nossa ida para a região umbralina, para a região de baixa vibração, é aquilo que a gente vibra internamente, certo? E aquilo que a gente não consegue se liberar, ok? Então, é muito importante lembrar que, inclusive, irmãos que ao desencarnarem, que vão para a região umbralina, eles também recebem assistência de irmãos socorristas e eles também são recolhidos em um determinado momento dessas regiões umbralinas. A partir do momento que o espírito que se encontra numa região umbralina, que ele consegue fazer a conexão com Deus, pedir ajuda, se abrir à ajuda, porque muitas vezes eles não conseguem se abrir à ajuda. Muitas vezes o espírito está tão conectado com a sua raiva, a sua dor, a sua indignação, o seu desejo de vingança, ele está tão conectado com aquele processo da doença que não conseguiu superar aquele processo e se sentindo tão denso, tão pesado, que ele tem a dificuldade de, nesses momentos mais densos, de fazer a conexão com os irmãos socorristas. Agora, é importante lembrar que nas regiões umbralinas sempre existe um grupo, na verdade não é um grupo, são inúmeros grupos de irmãos socorristas que, qual o termo que eu poderia usar? Que realizam como se fosse não é um passeio, mas é uma visita, digamos assim, à região de baixas esferas, sempre emanando energias, cuidando daqueles espíritos que estão mais densos, mais fragilizados, mais pesados energeticamente, e esses irmãos socorristas são irmãos muito treinados na espiritualidade, muito preparados para que possam descer às regiões de baixas esferas astrais, a fim de conseguirem
é emanar as melhores energias e acessar aqueles irmãozinhos, chegar naqueles irmãozinhos que porventura estejam se abrindo ao socorro. Então, todos os espíritos em algum momento são resgatados, são socorridos, são auxiliados. É claro que o tempo no plano espiritual é muito diferente e sentido e percebido do que nós aqui no plano físico, quando encarnados. Então, o que para a gente no plano físico é 100 anos é um tempo absurdo, né? Até porque 100 anos, a maioria de nós já faz, já passa pelo desencarne, já bate em retirada do plano físico, mas 100 anos no plano espiritual é um abrir e fechar de olhos. Então, meus queridos, muitas vezes o tempo que aquele espírito passa na região densa, na região umbralina, é uma grande oportunidade para aquele espírito de aprender o valor de manter a conexão com Deus, o valor de procurar dar o seu melhor na senda do bem. Então, para todos nós, encarnados ou desencarnados, é sempre um aprendizado muito grande a nossa caminhada. E a nossa caminhada não se resume só ao plano físico. A nossa vida é eterna, então nós estamos aprendendo tanto quando encarnados, quanto quando estamos na pátria espiritual, no período que nós chamamos entre uma encarnação e outra, no período, na erraticidade que nós chamamos. Então, todos nós seguramente já passamos pelas regiões de baixas esferas astrais na espiritualidade, com certeza, até porque somos espíritos que estamos em processo de evolução, em processo de crescimento, mas é assim, através de, muitas vezes, atravessando momentos de dor, momentos difíceis, de grandes desafios, que a gente termina aprendendo e sublimando as nossas dores, e a partir daí a gente consegue fazer a conexão com a luz, com a energia de Deus, do nosso Pai Maior. Então, a minha conversa com vocês hoje era sobre esse assunto. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho de esclarecimento para vocês acerca desse assunto. Um beijo enorme, um abraço imenso em todos vocês e que Deus proteja e abençoe a todos vocês hoje e sempre. Que assim seja.